Galera Peralta, tudo bem com vocês, galera Peralta? Hoje nós estamos aqui para falar de Kendrick Lamar, K-Dot, o brabo, tá mandando diz aí pro Drake, mandando diz pro J. Cole, e hoje a gente veio falar desse mano que, na minha opinião, é o melhor rapper dos Estados Unidos. Eu acho que, em questão de lírica, letrista, ele é o maior letrista de todos os tempos na questão do rap, o cara mais lírico do mundo. Esse é K-Dot, Kendrick Lamar. E hoje nós vamos falar sobre as artes de Kendrick Lamar. Antes de falarmos das artes de Kendrick Lamar, seus álbuns, suas coisas, primeiro a gente tem que trazer quem é Kendrick Lamar. Kendrick Lamar do Corte, mais conhecido como Kendrick Lamar, é um rapper, compositor, cantor, produtor de discos e diretor considerado um dos artistas mais influentes da sua geração, além de um dos maiores raps e letristas de todos os tempos. Ele nasceu em 17 de julho de 1987, hoje ele tem 36 anos, em Compton, na Califórnia. E aqui a gente vai começar a trazer umas coisas mais específicas. Para quem não sabe, Compton era uma cidade muito perigosa ali dos anos 80, 90, na verdade, perigosa em diversos momentos. E foi de lá que saiu, por exemplo, NWA, né, Eazy-E, Ace Cub, Ice Cub e Dr. Dre. E esses caras, assim, que hoje são muito famosos, eles saíram de lá, de Compton, na Califórnia. E a gente consegue ver através das letras do Kendrick Lamar e do NWA a violência muito presente ali na rua. A violência policial, a violência de gangue, a violência de muitas coisas. E foi nesse contexto que o Kendrick Lamar cresceu em Compton. Kendrick Lamar cresceu, como eu disse, ali no mundo de drogas, violência, gangues, crime e muitas coisas. Inclusive, o seu pai, que é que ele tá com o braço assim, é o pai dele. E ele presenciou muito o crime. O seu pai era um traficante, né? E o seu tio também. Tanto que a gente tem essa capa, que é o pai dele e o tio dele. E inclusive ele está fazendo um sinal de gangue, que demonstra bem como ele nasceu, como ele foi criado, né? Ele fazendo um sinal de gangue ali desde novo. E ali estão pessoas envolvidas com tráfico, os parentes dele, pessoas bem próximas dele, da família dele, que eram do crime. Tendo em vista essa realidade, a gente vai começar agora a falar das músicas, dos álbuns. Ele foi crescendo, e aí o primeiro álbum que a gente tem dele é Good Kitty, Mad City. Que esse álbum vai falar muito mais sobre a dualidade entre bem e o mal. E como ele era uma criança boa perante uma cidade louca, uma cidade ruim, uma cidade violenta. E ele vai falar de muitas coisas, inclusive eu vou analisar as faixas aqui para explicar sobre cada uma. Explicar mais ou menos. Eu pulei a parte das primeiras mixtapes, tudo isso, porque eu vou direto para os álbuns que eu realmente gosto, que eu realmente escutei. Bom, aquele Mad City, na verdade, aqui tá mostrando que foi em 2012, mas a gente tem, eu lembro que tem, não sei se 2011, 2012, foi o período que ele foi gravado e foi lançado. E ele tem produção aqui, e agora a gente vai falar aqui das faixas. Primeiro, Shireen aka Master Splinter's Daughter. Aqui fala que a Shireen, que é uma garota, que o Kendrick Lamar gostava muito, era a filha de um rato, né? O rato é aquela pessoa traidora, aquela pessoa que é maldosa. Quem era a Shireen? O Kendrick Lamar vivia aquela vida na quebrada, loucona, com os amigos. Ele não era uma pessoa de usar droga, mas ele costumava usar drogas quando ele estava com os amigos dele, fazer loucuras. E um dia ele se interessou por uma garota chamada Shireen. Shireen tinha primos que eram envolvidos com crime. Ele se apaixonou por Shireen. E, um certo dia, a Shireen falou: vem aqui na minha casa. Ele, como um molecão, como qualquer outro, foi lá, eu vou. A mãe dele falou que não vai, meu filho, não vai, vai dar merda, não vai. Ele pegou o carro da mãe dele e foi lá até a casa de Shireen. Chegando lá, ele achou que ia dar uma dentro, né? Ia dar uma transadinha. Aconteceu que o quê? Shireen era uma traidora. E os primos da Shireen pegaram o Kendrick, bateram nele, é, roubaram ele e ele voltou pra casa de metrô. É isso que aconteceu. E é isso. A gente tem Bidão que é my vibe, Bidão que é my vibe. Que é uma música que é mais profunda, eu não escutei ela tanto, então a gente vai pular pra Backseat Freestyle, que é ele está no carro dos amigos dele, que eram do crime,
Ele está sentado no banco de trás e ele está falando, rimando. Tá rimando ali, né, sobre... Tá rimando, soltando fatos ali nas rimas, fazendo freestyle no banco de trás do carro do amigo dele. E tem uma música que eu mais gosto, a gente vai pular mais uma, que é Money Trees. Pra mim, Money Trees, cara, é genial, mano. É maravilhoso, é muito bom, é muito... I'm gonna Halle oh hallelujah. Tell me, please, don't tell me what to do. Everybody gonna respect the shooter. Maravilhoso essa música, fala sobre dinheiro, fala sobre como as pessoas se envolvem com tráfico para poder sobreviver, com crime, como quem sempre sobrevive é a pessoa que ela tá na frente do revólver, a pessoa que é assaltada, porque sempre quem vai morrer, quem vai ser preso, quem vai ter um fim triste é a pessoa que rouba, que é do crime, né? Fala muito sobre como ele foi criado ali, sobre o tio dele que morreu baleado com uma bala na cabeça, o tio dele que tá na capa do álbum. Vai falar sobre a vivência muito ruim que ele teve ali na quebrada dele, com drogas, crime, tudo isso. A gente vai ir pra Poetic Justice, que tem simplesmente um dos melhores samples, que é maravilhoso esse sample. Eu esqueci o nome da artista lá, mas é um sample muito bom. Essa música é um feat com o Drake, olha só, Kendrick Lamar fazendo um feat com o Drake. Eu nunca esperaria, porque, porra, olha esses dois caras que tá brigando, né, fazendo feats. E Poetic Justice vai falar um pouco sobre, vai dar voz à pessoa, aos caras que bateram no Kendrick Lamar através do Drake, e vai falar a raiva do Kendrick Lamar, a justiça poética, né? O Kiri vai falar sobre o Kendrick Lamar novamente, o Matt City vai falar sobre Compton, a violência das ruas de Compton, o crime e tudo isso. Swing Pulse vai falar de coisas mais profundas, mas através da visão do Kendrick Lamar, né? E é isso. Think About Me, I Am Dying for of Trust. Aqui vai ser um cara, quando o Kendrick Lamar apanha lá nessa coisa que aconteceu da Shireen lá, ele apanha, acaba que um dos amigos dele vai tentar vingar ele, e esse amigo acaba morrendo baleado, e o irmão do amigo dele grava meio que um áudio falando com Kendrick Lamar, e esse irmão do amigo dele, que era amigo dele também, acaba morrendo baleado de novo pelos caras que bateram no Kendrick Lamar e mataram outro cara. E isso é real, tá? Realmente é verdade o que aconteceu e é triste, mas é realidade, né, mano? E a gente também tem, eu vou pular real, eu vou pra Compton. Eu sei que isso aqui tá sendo muito resumido e eu vou fazer outro vídeo é, falando sobre cada álbum, mas eu tô falando aqui sobre as obras gerais do Kendrick Lamar, sem ficar focando em um só. E Compton, obviamente, vai falar de Compton, como era a vida dele. Tem o feat do Dr. Dre, que é outro o rapper de Compton, né, que era do NWA. E acaba que ele entra nesse feat pra falar de Compton, assim como Kendrick Lamar era de Compton. O Dr. Dre também é de Compton. E eles vão falar da realidade de crime, a cidade e tudo isso. O álbum tem duração de 1 hora e 8 minutos. Na minha opinião, é um álbum muito bom, gosto muito, Money Trees especificamente, mas é um álbum que você consegue ver que o Kendrick, eu gosto muito, eu amo esse álbum, eu acho que ele é o K-Dot trazendo o que é a K-Dot, é o cara sendo revolucionário, o cara rimando diferente de todo mundo, o cara sendo o maior letrista de todos os tempos. Gosto muito, muito das vibes que esse álbum traz, das mensagens, do que ele fala, de várias coisas, mas não é meu álbum preferido por conta de que eu acho que ele é um álbum muito juvenil do Kendrick Lamar e eu vou preferir mais temas mais profundos, não que esse álbum não tenha, tem muito mais comum outros álbuns dele como To Pimp a Butterfly, Dan eu não gosto muito mais, To Pimp a Butterfly e Mr. Morale and the Big Steppers. Agora nós vamos falar de To Pimp a Butterfly, o segundo álbum de Kendrick Lamar, sendo lançado ali em 2015. Esse álbum, mano, maravilhoso. Ele traz coisas profundas, muitas coisas. E eu vou fazer de novo essa passar de música em música aqui pra falar desse álbum. Eu acho, assim, maravilhoso. O álbum ele já começa com Weasley Theory, que é a teoria de Weasley, que fala como uma borboleta pode, como uma larva pode passar para uma borboleta. E To Pimp a Butterfly, pra quem não sabe, é de gangsta para uma borboleta, que é tipo uma evolução de como que Kendrick Lamar, ele era o pimp, ele era o gangsta, ele era o
cara que vivia... Ele não é gangster, ele não é do crime, mas ele estava envolvido, ele estava ao redor do crime. E como ele saiu do Tio Pimp, que é o cara que tá envolvido no crime, ele não é, mas ele está ao redor dele envolvido no crime, para a borboleta. Que Tio Pimp é um momento ruim dele, é um momento que ele se sente um pouco mal, é um momento que talvez ele se sinta bem mal e ele vai pra borboleta, que é a evolução, como ele evoluiu, como ele saiu só de um cara que vivia ali envolto do crime, e ele evoluiu, ele se tornou uma borboleta, como se uma lesma, como é que fala? Uma lagarta se transformasse em uma borboleta. E The Weasley Theory vai falar sobre isso. For Free é uma música bem diferente, For Free, mano, porque, tipo, é uma música que ele vai falar sobre como as garotas negras às vezes não valorizam os caras negros e como os caras negros são meio babacas às vezes com as garotas negras e é uma música bem diferente. Ela é uma música, eu acho que é a música até mais fora do padrão do álbum, porque ela não é uma música tão séria, não é uma música tão, né? Ela é uma música mais sobre ela é até engraçada, ela é muito diferente, mas ela tem uma profundidade por trás, a imagem dela, a capa dela tem uma imagem por trás, que é sobre garotas que só ficarem com caras que têm dinheiro, que é sobre como é mais fácil você ter várias garotas quando você tem dinheiro, que às vezes o homem não se valoriza, que tanto que a música é for free, né? Meu pau não é de graça, né? Que eu falo, não, eu não sou de graça, mano. Você tem que fazer por merecer eu, entendeu? Tem que fazer por merecer uma transa comigo. É isso que ele vai falar nessa música. E aí a gente tem Kinkura. Kinkura é primeiro a gente tem que especificar o que é Kinkura. Kinkura era um escravo, que era considerado rei. E ele era um escravo. E aqui o Kendrick Lamar vai fazer esse paralelo entre o escravo lá, Kinkura, falando que ninguém queria ele quando ele era normal, mas agora que ele é o Kinkura, ele é o escravo rei, ele é o africano rei, ele é o rei. Todo mundo quer estar próximo dele, né? Ele é o Kinkura. Letra, putas, onde vocês estavam quando eu estava andando? Agora eu mando na cena com o mundo inteiro, eu sou o Kinkura. Então, no Kinkura ele vai se colocar como um rei africano. Institucionalizei. Essa é uma visão mais melancólica, falando que vai falar aqui sobre o rap, ele vai falar sobre sobre o dinheiro, sobre a institucionalização, né, muitas coisas ele vai falar aqui sobre presidente, sobre várias coisas, dinheiro, a falta de dinheiro, ele vai falar sobre várias coisas, vai falar sobre a Casa Branca, vai falar sobre como ele atuaria se ele fosse presidente, várias coisas da polícia, da indústria do rap, então ele vai falar sobre coisas mais profundas, como falar sobre a indústria do rap, o dinheiro e muita coisa. E a gente vai pular aqui para a faixa 5, que é This Walls. This Walls vai falar sobre um amor do Kendrick Lamar, que talvez não foi tão bom quanto ele queria. Ele vai passar uma visão sobre o amor dentro da quebrada dele, This Walls, sobre uma garota que ele gostava, que essa garota deixou ele para ficar com um rapper famoso, mais famoso que ele. Ele vai falar como as paredes do quarto dele às vezes consomem ele. Vai passar uma visão melancólica, um tanto triste. E é isso, mano. É, é isso. É uma faixa muito boa. E This Walls ela prepara para a próxima faixa, que para mim é a faixa mais melancólica e mais triste do álbum, que é You. E You vai falar como o Kendrick Lamar se odeia, como ele não gosta dele mesmo, como ele tem pouca autoestima, como ele fala que ele se acha o maior rapper de todos os tempos, mas ele tem baixa autoestima, ele realmente não se acha o maior rapper de todos os tempos. Ele é uma pessoa que tem depressão, que tem tendências suicidas, que ele é uma pessoa como qualquer outra pessoa triste, que às vezes é deprimido, que às vezes consome muito álcool para esquecer dos problemas dele, entende? É uma faixa bem triste, mano. You pra mim é uma faixa, é uma das faixas mais profundas do álbum, mas é a faixa mais triste do álbum. To Pimp a Butterfly. Aí a gente vai falar sobre Alright, que é uma das músicas mais famosas desse álbum, né? Alright. Todo mundo conhece, né? We gon' be alright, the him and the film is gonna be alright. Aqui fala sobre como, mesmo ele estando numa fase muito ruim, depois de You ali, que ele fala que tá mal, ele tem fé em Deus e nele e na situação que tudo vai ficar bem. E ele fala como a galera da quebrada dele odeia a polícia e como a galera da quebrada dele vive numa realidade muito bosta, muito ruim. Só que elas continuam tendo fé que tudo vai ficar bem. Alright, alright é tudo bem, que tudo vai ficar bem, que as coisas vão melhorar. Ele tem essa fé. For Sale vai falar
do valor do dinheiro, como o valor tem dinheiro, como ele não tem. Mama vai falar sobre a mãe dele. Hood Politics vai falar sobre a política, sobre dinheiro, sobre o capitalismo, sobre tudo isso. How much a dollar cost vai falar sobre dinheiro novamente, quanto custa um dólar, não com a visão do americano ali, mas quanto custa um dólar, só dele pensando assim, porra, mano, quanto custa um dinheiro, quanto custa o dinheiro. Ele vai fazer um paralelo entre valor e preço, que tem coisas que tem preço, ou seja, você pode comprar, e tem coisas que tem valor. O carinho da mãe, o amor, ele tem um valor, mas ele não tem um preço, não é algo comprável. Tem I vai falar sobre outras pessoas, porque em You ele fala dele mesmo por meio de outras pessoas. Em I ele vai trazer mais a outro gênero musical também. Ele vai falar de outras pessoas e falar de várias coisas que ele pensa. Mortal Man ele vai falar sobre o Tupac, sobre a relação dele com o rap, como ele ama o rap, como o rap salvou ele. E como ele queria ter conversado com o Tupac. Essa música, ela, algumas pessoas assim, tem uma parte dela que é tipo ele conversando com a alma do Tupac, com o espírito do Tupac, como se o Tupac fosse um anjo, o Tupac. Então, é uma faixa bem diferente. Eu gosto muito desse álbum. Falando sobre musicalidade, ele traz aqui blues, traz jazz, traz todas as músicas que sempre foram negras, mas que meio que os brancos se apoderaram. E ele traz todas essas músicas de volta. Ele traz muita musicalidade diferente nesse álbum. É muito rap, mas é um rap diferente. É muito trap, mas é um trap diferente. É muito diferente. Eu acho que é um dos maiores projetos do Kendrick Lamar de todos, assim. Eu só não coloco falar que é o maior, porque pra mim The Big Steppers é o maior projeto dele, é o que eu mais gosto, é o que eu me sinto mais próximo por ser um projeto mais humano. Mas o Pimpa Butterfly vai falar sobre política, sobre dinheiro, sobre falta de dinheiro, sobre capitalismo, sobre violência urbana, vai falar sobre racismo, sobre muita coisa. E é um álbum muito complexo e muito bom. Ouçam. Inclusive um álbum que tem uma música que é a música tema do Black Lives Matter, Vidas Pretas Importam, né? Que é Alright, que as pessoas cantam em protesto que as pessoas negras vão ficar bem, independente se a polícia tá matando, se eles vão lutar, eles vão ir contra isso e eles vão ficar bem, porque eles sempre ficaram bem, eles sempre tiveram que lutar contra as adversidades. E é isso, Tio Pimpa Butterfly, mano, é isso. Escutem, quem não escutou, por favor, escute. Indicado ao Grammy, tem funk, tem West Coast Rap, Jazz, como eu disse, música consciente, música negra, soul, blues, muitas coisas. Agora vamos falar sobre Damn. Que vai falar aqui um pouco. É um álbum que eu acho que é diferente, porque ele é um álbum mais comercial. Ele não é um álbum ruim, é um álbum maravilhoso. Esse álbum veio em 2017. Ele não é um álbum ruim, ele continua com as mesmas mensagens, só que ele é um álbum diferente. Ele tem mais trap, ele tem mais rap. Ele é um álbum que, para algumas pessoas, é mais comercial, mas ele continua sendo K-Dot, o maior letrista de todos os tempos, talvez o maior rap de todos os tempos, rimando. E ele começa com Bloody, que é sangue, então ele vai falar sobre temáticas bem sérias nesse álbum. Em DNA, ele vai falar que ele tem a lealdade no DNA dele. Ele vai falar que ele é leal, que ele consegue ser leal. Ele vai falar sobre problemas de rua, tudo. E tem o Element, o Ya, o Loyalty, que é uma música com a Rihanna, que eles vão falar sobre lealdade. Ao que você é leal? Você é leal ao amor? Você é leal ao quê? Essa música é maravilhosa. Esse álbum é muito diferente, mano. É muito diferente de To Pimp a Butterfly e Good Kid, Mad City, que por mais que fossem álbuns muito diferentes, você pode traçar paralelos entre eles. E esse álbum é muito, muito, muito diferente, mano. E Pride vai ter aquela abertura maravilhosa. Que é maravilhoso. Pride vai falar sobre o orgulho do Kendrick Lamar, sobre como ele às vezes tem tanto orgulho que ele se acha o melhor, mas ele não é porra nenhuma na cabeça dele. E essa dualidade entre o bem e o mal, de novo, né? Ele vai ter nesse álbum a dualidade entre o bem e o mal, o Deus e o diabo, muita coisa assim. E Humble, que foi o maior lançamento, que pra mim foi a coisa que mais fez, assim, sucesso. Humble vai falar sobre como ele se acha uma puta desumilde, que ele vai falar pro ego dele. Esse álbum fala muito sobre orgulho, ego, sentimentos de se achar muito, de se querer muito isso. Vão falar sobre seus sentimentos, né? Então, Humble vai falar sobre isso, sobre como ele acha o orgulho dele.
a desumildade dele uma puta e que ele fala, ó, senta aí, sua puta, você, entendeu? Ele vai falar também sobre como as pessoas conseguem ser muito, estão sendo muito supérfluas, que são coisas que não são coisas irreais que estão sendo adoradas, não é mais um cabelo afro que a galera tá gostando, não é mais uma bunda com estria, que hoje a galera gosta de coisas assim, Photoshop, né? E vai falar também, esse álbum inteiro vai falar sobre caro, sobre o preço e o valor de novo, sobre as coisas muito caras, as coisas que são muito caras, sobre o barato e o caro. Vai falar sobre muita coisa. Aí tem Fear, que fala sobre o medo do Kendrick Lamar, God, que vai falar sobre Deus e a relação dele com Deus. Esse álbum também vai falar muito sobre religião, porque em To Pimp a Butterfly, eu acho que mais agora ele vai se descobrir mais cristão, mas do mesmo jeito ele vai se colocar como o Salvador, o Jesus Cristo. Pra mim, esse é um álbum muito bom. Eu gosto muito de Humble, de Pride, de Loyalty, de, de DNA. Só que é um álbum pra mim que não bate tanto quanto To Pimp a Butterfly, Good Kid, Mad City e o próximo álbum que a gente vai falar que é Mr. Morales and the Big Steppers. Esse álbum não bate tanto pra mim como esses álbuns antigos dele, Good Kid, Mad City, tipo Pimp a Butterfly, e o álbum sucessor, que é Mr. Morales The Big Steppers. Pra mim é um álbum muito bom, mas não é algo que me agrada tanto. E agora vamos falar sobre meu álbum preferido de Kendrick Lamar. Após 5 anos desde Dan, que é o último álbum que eu falei, ele veio com Mr. Morale and the Big Steppers, que pra mim é um álbum maravilhoso, é o melhor dele. E essa análise aqui vai demorar, hein, mano? Primeiro a gente vai em United in Grief. Ele vai falar aqui sobre o caro, o barato, ele vai falar sobre dinheiro, ele vai falar sobre o amor dele à esposa dele, sobre o amor dele, sobre muitas coisas. Ele vai fazer uma introdução bem diferente nesse álbum. E é muito boa essa introdução, né? I hope you'll find some paradise. Muito bom, não tem esse dom de cantar que nem ele, mas muito bom. Primeiro a gente vai começar a falar sobre o conceito do álbum. Ele veio ali em 2022. Esse álbum vai falar mais sobre como as pessoas veem o Kendrick Lamar como um Deus, como um Salvador, como Jesus. Ele vai falar como ele tá entre ser o Salvador, ser o bom, ser o mal. Tanto que a gente já consegue ver pela capa ele com a família dele, com a esposa dele, com a filha dele, com o filho dele. E ao mesmo tempo ele com um revólver na cintura e ele com a coroa de espinhos na cabeça, simbolizando que ele é o Salvador. Ele num quarto simples, com uma arma na cintura, sempre protegendo a família dele. De novo, ele saiu de Compton, mas Compton não saiu dele, o medo dele, a simplicidade dele. E ao mesmo tempo a simplicidade junto com o luxo, a dualidade entre o bem e o mal, a dualidade entre diabo e Deus e Salvador e o cara que arruina vidas. É maravilhoso esse álbum, muito bom e é muito profundo. É o mais profundo dele pra mim, assim, do Kendrick Lamar. A gente agora vai falar sobre N95, que pra quem não sabe era um modelo de máscara na época do Corona. Esse rap foi feito mais ou menos na época do Corona. E N95, eu não sabe falar inglês, eu não vou falar inglês aqui pra não passar vergonha, mas N95 vai falar sobre a mídia, sobre o TikTok, sobre curtidas, redes sociais, como isso está consumindo as pessoas e como o dinheiro está consumindo as pessoas, a visibilidade, as visualizações, as curtidas, ele vai criticar tudo isso. E pra mim, que música maravilhosa, mano. Que música maravilhosa. A mudança que ele começa muito mais rapper, que ele vai e depois ele é You are the fucking Dwella Bush, you are the fucking the devil eu acho muito bom, mano. Gosto muito. Essa música pra mim é uma das minhas preferidas no álbum. E agora a gente vai pra Worldwide Steppers, que vai falar um pouco sobre a vida dele, a selvageria, sobre muita coisa. A gente vai pra também Father Time. Father Time é uma faixa muito profunda. Ele vai falar sobre a relação com o pai dele, como o pai dele criou problemas nele, que ele não consegue confiar em ninguém, nem na esposa dele, nem na família dele, porque o pai dele criou essa desconfiança em todo mundo, como o pai dele fez ele falar, fez ele ser uma pessoa muito mais violenta, uma pessoa que tem problemas lá na frente, sobre como o pai dele não falava te amo, não demonstrava carinho, e como isso afetou ele, como isso afetou o relacionamento dele, como isso afetou os filhos dele.
E é muito bom. Todo mundo que teve um pai e mãe assim, que nem eu, que nem ele, vai entender essa música. E eu aconselho, se você tem um pai ausente, se você tem um pai que foi tóxico com você, escute essa música, ela vai te tocar de algum modo. E o Rich, lógico, vai falar sobre dinheiro. Esse interlúdio aqui é cantado pelo Baby Kim, que é o primo do Kendrick Lamar. Então essa música vai ser cantada pelo Baby Kim, vai falar sobre dinheiro, sobre ter putas, mas ser fiel à esposa, sobre a dualidade entre ter muito dinheiro, ter muito, ter nada, ter tudo, ter várias mulheres, mas ter uma só, ser fiel a uma só. E é maravilhoso. E o Rich Spirit vai falar o espírito rico, o espírito de gente que tem dinheiro, vai falar muito sobre, de novo, dinheiro. E We Cry Together, amo essa faixa, é diferente. Não é uma faixa que você vai escutar assim tomando banho, mas é uma faixa maravilhosa. Essa faixa vai falar sobre. Vai ser o Kendrick Lamar fazendo o papel de um homem tóxico, um homem violento, e vai ter a cantora que eu esqueci até o nome dela, que eu vou ter que pegar aqui a música, o nome dela, a Taylor Page. E essa música vai falar muito mais sobre como o homem negro, o homem em si, ele é muito violento, e como o homem cria o machismo, e como o homem ferra a vida da mulher, e como o homem ele como a gente já tá acostumado com isso, traição, o homem trair na mulher, como o homem às vezes é violento com a mulher, e como tudo isso sempre às vezes acaba em as pessoas não conseguem solucionar isso direito e as pessoas acabam transando. E a garota vai. A cantora vai falar contra o Kendrick Lamar que ele é a culpa do machismo, que ele é a culpa do Donald Trump eleito, que ele é a culpa de estrupos, que. Isso vai falar muito sobre machismo, estrupo, homens tóxicos, relacionamento tóxico. É muito bom essa faixa, escutem, mas escutem assim, parar pra escutar, escutar. E Count Me Out, meu Deus. Pra quem não sabe, Count Me Out, eu tô pulando algumas faixas aqui porque tem faixas que eu não me apeguei tanto. Então, Count Me Out vai falar sobre. É uma sessão de terapia que o Kendrick Lamar fez e que ele vai trazer uma sessão de terapia pra música. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, mano. Esse cara é genial. Purple Heart vai falar dos corações roxos, corações duros, corações talvez frios, né? Criados pelo sistema, pelo mundo que Apple vive. Crown vai falar sobre. Eu pulei essa faixa. Silent Hill com Kodak Black vai falar sobre. De novo, como você estar bem, estar zen através do caos. Essa música vai falar. Especially these niggas on me like especially niggas on me like especially niggas on me like especially niggas on me like entendeu? Site vai falar muito sobre isso. Acho maravilhoso, acho genial. Música maravilhosa, gosto muito. E como ela é um trapzão muito bom, gosto muito de trap e é isso. Saver vai falar sobre a relação que os fãs dele criaram ele como se ele fosse o Salvador, né? Como a faixa carrega esse título, Saver, Salvador. Saver vai falar sobre que os fãs enxergam que ele clama como se ele fosse um salvador, como se ele fosse o cara, o Messias. E ele não é, mano. Ele é um ser humano normal, ele é um ser humano que erra, ele é um ser humano que faz bosta. Ele é um ser humano como todos os outros. E aí vai ser Mr. Morale, que vai ser, né, um dos títulos da música, das músicas. E Mother Sober, que ele vai falar sobre lembranças dele ver a mãe dele ser abusada sexualmente na frente dele e como isso afeta ele, como isso dá medo nele, como isso afeta a filha dele, como ele mataria para que a filha dele não passasse pelo mesmo e como ele nem se lembrava disso, mas por meio de uma sessão de terapia ele começa a lembrar, isso traz traumas a ele. E The Heart Parte 5, que ele já fez vários The Hearts, que são falando de sentimentos. Mirror vai falar sobre o espelho, como ele se vê no espelho, como ele não se vê perfeito. Anti the Iris vai falar sobre o preconceito dele contra pessoas, não o preconceito dele, mas como o preconceito da sociedade que ele também tem nele contra pessoas LGBTs, como como a tia dele, que virou a tia dele, o tio dele, né, o tio trans dele, a transição e como ele vivia numa sociedade ali que era muito preconceituosa, era muito que ele em si era, sempre foi preconceituoso, que na quebrada dele sempre foram preconceituosos, com frases muito violentas, com violência pra cima de pessoas LGBTs. Ele vai falar muito sobre isso e ele vai fazer um paralelo entre o racismo, o preconceito racial, com o preconceito étnico,
com o preconceito homofóbico, como ele é totalmente contra o preconceito racial, étnico, mas que às vezes ele fez o preconceito étnico com as pessoas e ele nem viu. Étnico não, como ele fez o preconceito homofóbico com as pessoas e ele nem viu. É um álbum maravilhoso, pra mim um dos álbuns mais profundos que eu já escutei. Amo esse álbum, acho perfeito, acho maravilhoso, gosto muito, 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 muito. Escuto no repeat, assim, escutei o álbum inteiro. Só não fiz uma coisa mais completa aqui porque não estudei tanto, mas porra, o vídeo tá com 30 minutos, entendeu? Então, é um dos vídeos mais. Eu acho que se pá é o maior vídeo do meu canal. Mas não me arrependo de ter feito, não, mano. Maravilhoso. Amo Kendrick Lamar, amo as músicas do Kendrick Lamar, amo a profundidade desse cara. Pra mim, o maior letrista de todos os tempos, o maior rapper de todos os tempos. Todas as coisas que quiserem dar a ele é merecido. O Oscar que ele ganhou com esse álbum, merecido. Tudo é merecido. Especificamente esse álbum, pra mim, os melhores álbuns de rap, de hip hop de todos os tempos. Maravilhoso. Nota 10 pro Kendrick Lamar, nota 10 pros álbuns de Kendrick Lamar. E é isso. Mais um comentário sensacionalistas. Os comentários sensacionais sobre música, mas não sensacionalistas, aqui do canal Low Easy. Perdão por 30 minutos de vídeo.